Papo com vocês é muito importante, que inclusive eu estava conversando com um cliente essa semana sobre isso. E aí eu achei um tema interessante para estar falando com vocês aqui, tá? Das coisas que valem a pena fazer em Vegas, o que não vale, enfim, o que vocês vão estar gastando dinheiro fora, na minha opinião. Oi, Carol, oi, Emília, tudo bem? Então vamos lá. Oi, Ezequiel. Ai, gente. Então, vamos embora? Bom, eu vou começar a live, porque eu já entrei um pouquinho atrasada, também pra respeitar vocês aqui, né, que chegaram no horário. Gente, quando se trata de Las Vegas, né, é importante a gente pensar que existem uma infinidade de atrações. Então, dependendo do seu cronograma, dependendo da época do ano que você for vir, dependendo da quantidade de dias que você for ficar, não vai dar para você simplesmente querer fazer tudo, né? É como você querer colocar São Paulo dentro de Uberlândia, né? Não vai caber. Então, realmente, a gente precisa fazer os ajustes necessários para a gente poder aproveitar ao máximo a viagem, tá? E o meu intuito aqui tá sendo sempre esse, tá trazendo esses esclarecimentos para que vocês não se frustrem e para que vocês consigam aí aproveitar ao máximo o roteiro de vocês. Principalmente para quem for ficar poucos dias, tá? Esses dias também eu recebi uma mensagem de uma seguidora falando, nossa, Carol, a gente vai ficar 2 dias em Las Vegas, você acha que é suficiente? Eu falei, olha, depende. Depende de você, depende do seu perfil, mas via de regra eu indico para o pessoal ficar pelo menos 5 dias, né? Se você for ficar 7, nossa, maravilha, 7 dias assim dá para você fazer muita coisa, dá para você aproveitar muito, mas 2 dias, realmente aí que é importante mesmo você ter um roteiro para você não se perder, tá? Então assim, é muito importante que a gente quando for organizar uma viagem, e mais, desde que eu trabalho com isso, tá? Desde 2012, mais ou menos, 2012, eu percebo que cada vez mais tem despertado o interesse, né, dos brasileiros de vir para essa costa, que é essa costa oeste, e englobar a Califórnia junto com o roteiro de vocês, né? Igual o pessoal faz, Miami, Orlando, ou então Nova York, Miami, fica para aquela costa de lá. Então, se você vai englobar no seu roteiro Los Angeles, quem aqui que tá aqui na live vai fazer isso? Vai fazer Califórnia e Los Angeles? Me deixa saber, que eu quero conversar com vocês aqui. E aí, quando a gente tá falando de tipo assim, combinar esses 2 roteiros, esses 2 destinos, é muito importante que vocês tenham, sim, um roteiro que dividem adequadamente aí a quantidade de dias que você vai ficar em cada local. Então, assim, o ideal, se você puder, se você for fazer parque, por exemplo, 4 dias na Califórnia, 4 dias em Vegas. E o feedback que eu tenho, assim, da maioria das pessoas, tá? Assim, eu acho que eu deveria ter ficado mais tempo em Vegas. Via de regra, todo mundo fala isso pra mim. Então, o meu conselho é, se você não puder quebrar a sua viagem, se você tiver que escolher um destino, se você for quebrar a sua viagem e achar que vai ficar muito apertado, o meu conselho é você vir, faça só Las Vegas, e depois, numa outra oportunidade, você explora a Califórnia. E aí, quando você for vir explorar a Califórnia, você vai fazer São Francisco, você pode fazer a costa, aí você pode descer para Los Angeles, depois você faz San Diego, e você meio que concentra a sua energia só na Califórnia. Porque a Califórnia, gente, é lindíssima, eu sou apaixonada, eu só não moro lá porque eu não tenho tempo. E porque eu amo Vegas. Mas assim, sempre que eu posso, eu tô dando uma escapada pra lá, tem os parques pra visitar. Gente, Califórnia é lindo, então assim, vocês quererem montar um roteiro e querer fazer tudo de uma vez só, às vezes vocês ficam até perdidos com a quantidade de informação e a quantidade de coisas que tem pra fazer. Então, quando se trata de Vegas, a gente vê muita informação na internet também, né? O que vale a pena fazer? Eu recebo muitas perguntas. Carol, o que eu não posso deixar de fora do meu roteiro? Igual aqui, o Marcos tá falando. Vou fazer Las Vegas, Los Angeles, São Francisco. A Emília, eu pretendo juntar Califórnia e Las Vegas. Então, é muito importante que você realmente saiba o que fazer em Vegas para você não ficar com essa frustração, tá? Então, assim, as principais coisas que eu quero falar com vocês nessa live é o seguinte: quais são as atrações, o primeiro delas, tá? Quais são as atrações, assim, superestimadas
que muita gente fala e que, que você não pode deixar de fazer, ou então que é aquela coisa bem batida de internet, né? Todo mundo fez, todo mundo veio, todo mundo participou e eu vi, e eu acho que eu tenho que fazer isso, porque é o que eu leio na internet, que todo mundo tem que fazer isso quando vem para Las Vegas. O que você vai fazer no lugar dessas atrações? Então, principalmente se você tem pouco tempo, você precisa tomar decisões inteligentes, porque aqui vocês são exploradores inteligentes, então vocês têm que tomar decisões inteligentes para montar esse roteiro. Dicas de quem mora aqui em Las Vegas, então vou estar passando para vocês algumas informações que talvez vocês não encontram no Google por aí, então por isso que eu tô aqui para estar conectando vocês com esses pontos. E os erros clássicos de quem tá vindo para Las Vegas pela primeira vez para você não cometer, que eu vejo muita gente fazendo. Combinado? Fechou? Então, bora lá pra gente entrar no nosso conteúdo. Quando se trata de atrações superestimadas para Las Vegas, qual que é a primeira coisa que me vem na cabeça, tá? Quando eu tava pensando para fazer essa live, assim, que se eu pudesse falar para você, assim, qual que é uma coisa, assim, muito superestimada que a galera faz quando vem para Las Vegas? Alguém aí tem um chute para me dar? Vamos ver quem vai acertar. Quem acertar vai ganhar um doce. Quando pensa em Las Vegas assim, o que você acha que passa na sua cabeça que é uma atração assim que você viu repetidamente quando você foi pesquisar? Ou então você fala assim, nossa, isso aqui todo mundo faz, todo mundo vê, todo mundo fala e é uma coisa que eu tenho que fazer. A Rafa falou a esfera. Sim, a esfera com certeza, mas ela não é uma atração superestimada, tá? A esfera tem que estar no roteiro de vocês, gente, pelo amor de Deus. Se você vier para Vegas, você precisa ir na esfera, que é uma atração imperdida. Os hotéis, sim. Com relação a essa atração superestimada, há controvérsias, mas eu vou falar. Eu vou explicar o porquê e eu vou te dar algumas opções do que você pode fazer no lugar, tá? Você querer ir num Cirque du Soleil, tá? A gente tá falando de Cirque du Soleil aqui em Las Vegas. A Carol acertou. Cirque du Soleil. Sim, os hotéis caríssimos. Isso aí, pra ficar hospedado, é outra história, né, Ana? Porque nem vale a pena, porque Las Vegas não é um all-inclusive. Mas eu falo assim, Cirque du Soleil. Cirque du Soleil é uma coisa, assim, muito superestimada aqui, porque a gente tá falando de shows que ficam e que estão em cartaz há anos em Las Vegas. E eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? A gente tem Cirque du Soleil do O, que é o mais vendido no mundo, que tá no Hotel Bellagio. A gente tem o Cirque du Soleil do Michael Jackson, que tá no Mandalay Bay. Hoje, tá? Os que tem aqui na cidade. A gente tem o Cirque du Soleil do K, que tá no MGM. A gente tem o Cirque du Soleil, que é o Mad Apple, que tá no New York. E nós temos o Mister, que fica no Treasure Island. Esses são os que temos em cartaz hoje, tá? Então, quando se trata de uma atração superestimada, vocês têm que tomar muito cuidado com o Cirque du Soleil em Las Vegas. Por que acontece? Você fala assim, Cirque du Soleil é uma coisa assim super uau, né? Nunca tive a oportunidade de fazer, Carol, primeira vez, tô indo para os Estados Unidos, eu quero fazer um Cirque du Soleil, porque todo mundo fala. Aí Las Vegas tem um monte, diferente de Orlando, que acho que tem um, Califórnia, e tem os circos que vão passeando, né, que não tem fixos, mas esses são fixos em Vegas. Então eu vou fazer um Cirque du Soleil. Aí a galera começa a pesquisar e vê, qual é o melhor Cirque du Soleil? Bom, o O, né? O O é o mais vendido no mundo. Então, realmente, ele é uma atração bonita, ele é uma coisa boa. E você não acha muitos vídeos na internet também, porque é proibido filmar, né? O Cirque du Soleil ainda tá um pouco ultrapassado nisso, não deixa filmar. Mas nós vamos chegar nesse detalhe aí, nessa fofoca. Aí, o que acontece? Aí você vai olhar o preço do show, ele é um show caro, gente. Ele é um show caro, tá? Ele não é um show barato. Você vai achar ingresso aí na faixa de $200 pra cima. Se você achar cento e poucos dólares, é difícil achar esses ingressos porque eles esgotam rápido e na maioria das vezes ele é um ingresso caro pra você comprar. E a gente tá falando de $1 a 6, né? 5 e pouco, 6. Então, aumenta o valor, aí se você tá viajando em dois, se você tá com família, se você tá com criança, enfim, se são mais pessoas, esse orçamento ele vai aumentar. E aí, às vezes as pessoas começam a pesquisar e falam assim, então eu vou assistir um Cirque du Soleil mais barato aqui, vou procurar uma opção mais barata, porque eu tenho que ver um Cirque du Soleil. E aí, esse é um grande erro que as pessoas cometem.
Então, assim, se você não consegue ir nos melhores circos, que eu acho que vale a pena, e eu vou falar a verdade aqui pra vocês, sem filtro, que eu acho que vale a pena o seu dólar, porque olha só, eu não sei você, mas e eu tenho certeza que vocês que estão aqui são igualzinho a mim, vocês valorizam cada centavo do dinheiro de vocês, porque a maioria de vocês aqui trabalham muito duro para isso, sacrificam muitas coisas, né? Tem família, sabe investir o seu dinheiro no melhor, na coisa boa, a gente não gosta de porcaria e a gente não sai por aí rasgando dinheiro, tomando, sabe, decisões ruins, principalmente se tratando de uma viagem internacional, porque eu também faço a mesma coisa quando eu vou viajar. E é o que eu desejo para você, eu não quero que você chegue aqui e gaste o seu dinheiro, os seus dólares, num show que você vai falar assim, nossa, nem é isso tudo, tipo assim, ai, Circo du Soleil, ai, não gostei. E você gastar aí cento e poucos dólares, 200 e tantos dólares num show que não vale a pena o seu dinheiro. Então, não vá pelo preço no Circo du Soleil, achando assim, eu vou ver esse aqui porque é uma alternativa, já que eu não consigo ir nos top 10. Quais são os circos de Soleil que se eu tivesse que falar assim, olha, você quer muito ir no Circo du Soleil? Então, eu vou te dar 2 conselhos. Ou você faz o sacrifício na sua viagem, no seu roteiro, no seu orçamento, e você vai ver o melhor, que é o ou o Michael Jackson. Um dos 2. Ou então, assim, uma terceira opção seria o K no MGM. Os outros 2 eu não iria. O show do Mister, tá? Que ele fica no Treasure Island. Ele é um show do Circo du Soleil. Ele é o único na cidade que permite crianças de todas as idades. Os outros são crianças a partir de 5 anos. Então também tem essa, né? Eu tô com criança. Pra família, Carol, qual é o circo que você indica? Vai no Mister. Porque ele é um show que as crianças vão conseguir entender um pouco mais, porque ele já é voltado, a história dele já é voltada para isso. Mas ele é uma produção muito fraca. Então, pela quantidade de dólares que você vai pagar, aí você tem uma segunda alternativa que eu vou te indicar, que eu já falei em outras lives, quem me segue aqui, quem me conhece sabe, eu já falei sobre isso, que é para vocês irem no show do Awakening, no Wynn, que você pode encontrar ingressos por $100, $90 por aí, às vezes tem promoção, tá? Às vezes tem 30% de desconto, 20% de desconto. E na minha opinião, ele é um show que ele, tipo assim, ele tá batendo o Circo du Soleil em muitos aspectos. Eu acho que o único show que fica páreo com o dele, mas isso é pra quem gosta, tá? Pra quem é fã, no caso é o show do Michael Jackson, que inclusive eu fui rever ele essa semana que passou com o Thiago, a gente foi comemorar nosso aniversário de casamento, e eu fui levar ele pela primeira vez porque ele nunca tinha ido. Eu já vi esse show 5 vezes, do Michael Jackson. E a última vez que eu tinha ido nele foi em 2018. Então já tem um tempo, né? Eles mudaram e já na propaganda mesmo já tava falando lá, novos acts, né? Esqueci como é que fala em português, tipo, novas partes do show. Atualizaram o show. E realmente, ele tá um show super tecnológico, um show super bonito. Eu vou falar assim pra vocês, de quando eu vim em 2018, que eu já fui ver com a minha mãe, eu já fui ver show com amigos, enfim, como eu falei, fui 5 vezes. De quando eu vi esse show e eu vi ele agora, eu vou falar pra vocês assim, que é 90% um show novo. E assim, é top demais. Mas assim, você gosta de Michael Jackson, você gosta das músicas, porque ele é um musical. Ele tem uma história, mas ele é um musical em torno do Michael Jackson. Agora, se você não gosta, igual eu tenho a minha melhor amiga do Brasil, ela já veio pra Vegas 2 vezes, ela sempre fica aqui em casa, a gente já foi em show, já passeando, né? Ela não gosta do Michael Jackson. E aí, dessa última vez que ela foi, ela já tinha ido nos outros shows, eles decidiram ir no Mad Apple, que fica no New York. E ela detestou. E é um show realmente que eu falei pra ela, eu falei assim, amiga, eu acho que não vale a pena. A gente foi ver o Awakening, a gente foi fazer outras coisas, elas andaram de helicóptero, nós fizemos vários outros, fomos na esfera, fizemos várias coisas. Mas ela queria ver um Circo du Soleil. Mas o marido dela também. Eu falei assim, mas eu acho que não vale a pena. Esse show é meio fraco, assim. Mas aí tinha uma noite livre, eles quiseram, acho que a última noite deles, vamos. E eles falavam assim, realmente, é bem fraco. A gente foi ver o Thiago, levei o Thiago pra ele ver esse show. Ele falou pra mim, falou assim, nossa, eu não pagaria pra ver esse show, tipo assim,
de novo nunca, e não indicaria esse show pra ninguém. Eu falei, pois é, porque o show que tinha antes lá, do Mad Apple, que fica no hotel New York, New York, ele era um show do Cirque du Soleil, que era o show sensual do Cirque du Soleil. Tanto é que esse é o único show também que só pode maior de 18 anos. Criança não entra. Porque tem uma parte que eles falam muita bobagem, tem uma parte que eles conversam muito, que é tipo um stand-up, e eles falam, assim, coisas mais pornográficas, eles falam umas besteiras lá. E as piadinhas americanas não faz muita graça pra gente que é brasileiro. Eu, pelo menos, não curto, eu acho muito sem graça. E é um show que realmente não é... O outro, que era o Zumanity, que era um show antigo do Cirque du Soleil, ele era um show bonito. Ele era um show sensual também para maior de idade, mas ele era um show mais bonito. Esse, não recomendo. Então, ele já era um show exótico, um show mais sensual. Para quem gosta, a galera gostava. Agora, eu gostava. Agora, esse, detestei. Então, se você não vai poder investir o seu dinheiro para ver ou o show do Wall ou o show do Michael Jackson, porque Cirque du Soleil é muito superestimado aqui em Vegas. Ah, porque tem tantos, então eu vou assistir qualquer um, então eu vou encaixar o mais barato aqui no meu orçamento. Compensa você olhar os preços e falar assim, não, eu vou fazer um sacrifício, então eu vou investir nesses dois, porque são os dois melhores. O show do Wall é assim, gente, é uau, né? Porque tem a piscina, o palco se transforma. É uma mega de uma produção. Sem contar que tá num dos hotéis mais luxuosos, um dos hotéis mais clássicos de Las Vegas. Eu já expliquei pra vocês como fazer um roteirinho, né? Quando vocês vão incluir o show ali no Bellagio, o que vocês podem fazer depois ou antes, ideias de restaurante, já passei isso pra vocês. Então, assim, a mesma coisa com o show do Michael Jackson, porque tem o bar com a vista, o que dá pra vocês fazerem, onde vocês vão jantar, toda essa logística. Então, assim, valorizem muito isso. E não caiam na besteira de fazer um investimento. Não quero jogar banho de água fria em ninguém. Assim, tipo, se você já comprou o ingresso. Mas, assim, o que eu quero te dizer é... Se você não tem condição de ir em nenhum desses dois, tá? Eu vou falar pra vocês. Nós fomos... no show do Michael Jackson, a gente decidiu ir de última hora. Na verdade, nem tava nos nossos planos. Uma semana antes, a gente decidiu ir no show do Michael Jackson. E aí eu fui lá na bilheteria com o meu cartãozinho, que eu já falei pra vocês, que é o cartão do MGM Rewards, que vocês fazem lá. Eu tive, se eu não me engano, foi 20% de desconto que eu paguei. E eu fiquei numa sessão, o show do Michael Jackson, ele é um formato de uma meia-lua, e ele tem a parte de baixo e a parte de cima, e mais uma parte superior. Eu fiquei nessa parte do meio, e eu fiquei na fileira K, em ordem alfabética. Então começa lá embaixo, eu fiquei na K, bem centralizada, bem no meio. E cada ingresso, os dois ingressos saíram $205, se eu não me engano, com desconto. E aí eu fui na sessão das 9h30. Sempre, galera, sempre a sessão das 9h30 você também consegue desconto, tá? Ele sai mais barato. E tem menos, você tem mais opção de assento, porque todo mundo quer ir no horário prime, que é o horário das 7. Aí o que eu recomendo? Janta antes, que é o que a gente fez. Nós fomos jantar num restaurante super legal, que a gente gosta, que é o Magianos. E aí depois de lá a gente foi pro Mandalay Bay pra ver o show. E a gente ficou num lugar super legal. Então, assim, deu pra ver bem, até porque eles saem do teto, Cirque du Soleil, né, eles se movimentam de tudo quanto é lado. Então, assim, eu não recomendo você ficar muito na frente. Então, assim, minha recomendação sempre Cirque du Soleil, da metade pra cima do show. Tipo assim, não fica muito nas 5, 6 primeiras fileiras, não, porque senão você vai ficar olhando muito pra trás. Então, é legal você ficar um pouco mais afastado, o mais centralizado possível. E nas laterais também, mas assim, se você conseguir ficar o mais centralizado possível, melhor. Então, a gente pagou isso no ingresso. Por isso que é importante vocês terem a questão do cartãozinho também, para vocês terem desconto. Eu já fiz uma live sobre isso, explicando para vocês como pegarem os melhores descontos. Quem não assistiu e quiser ver essa live, como vocês sabem, as lives não ficam salvas. Então, você me pede lá no direct que eu mando o link para você. Eu não sei se eu já subi essa live pro YouTube. Eu vou olhar, se ela não estiver lá no nosso canal do YouTube, que inclusive eu já liberei várias lives lá pra vocês, tá? Que a gente faz aqui, eu liberei algumas principais, estão lá. Então vai no canal do YouTube, se essa live não estiver lá, você me pede aqui no direct, depois a gente conversa e eu mando. Mas assim, o importante é vocês
pensarem nessa questão de supervalorizar, às vezes, um nome Cirque du Soleil, mas saiba aí no show certo, entendeu? Que na minha opinião, são esses dois que você precisa focar. No caso, um outro show... Ah, Carol, eu não tenho condição de pagar $250 no show do O. E a nossa primeira opção era ir no show do O, do Bellagio, tá? Só que já tava assim, praticamente tudo sold out, já não tinha quase mais, porque ele é um show que ele esgota muito rápido, porque ele é o Cirque du Soleil mais vendido no mundo, então todo mundo quer ir, né? Então assim, realmente ele esgota muito rápido, as opções de assento estavam horríveis e muito caras. Então assim, a gente não foi, eu falei pra ele, assim, não, vamos no do Michael Jackson, a gente foi no do Michael Jackson, e aí depois eu vou me organizar pra ir com ele pra ver o show do O. Porque mesmo com desconto, não tava nem tendo desconto, eu acho, enfim. Falei, a gente não precisa, né? Porque a gente mora aqui, a gente tem, né, essa opção de poder escolher. Mas se você não conseguir colocar no seu orçamento para você ir num desses shows, você vai no show do Awakening no IN. Agora, meu amor, se você puder colocar os dois... Tá muito seco aqui. Se você puder colocar os dois... Aí você tá feita. Por quê? Eu amo esse show do Awakening. Eu já gostava do show antigo, que era o Le Rêve. Esse show, ele substituiu o Awakening, o Le Rêve depois da pandemia. E ele é um show muito moderno. E tem uma coisa que eu sempre digo com relação a essa superestimação do Cirque du Soleil, que é o seguinte. A maioria desses shows do Cirque du Soleil tá muito ultrapassado. Então, eles não renovaram os shows, ainda não estão usando muito da tecnologia... Michael Jackson, acho que é um dos poucos que usa muito dessa tecnologia, tem drone. Então, assim, é uma coisa muito legal. Ele já era um show super moderno antigamente, mas eles melhoraram muito o show, tá? Como eu falei, é 90% um show novo do que eu vi antigamente. Então, assim, veementemente recomendo. Já o show do Awakening, ele é um show que, tipo assim, ele é super, 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 super tecnológico, super moderno. Ele é um show que o teatro ele é redondo, então a dica é você pega sempre a categoria A ou B, porque 70% dos shows os artistas ficam voltados para essa zona, A ou B. E qualquer lugar que você pegar, você vai ter uma boa visão. Sempre lembrando assim, umas 5 cadeiras para cima já começa a ser um bom lugar. Eu particularmente não gosto de ficar embaixo. Eu acho que você vai aproveitar mais dessa forma. E realmente ele é um show que na minha lista, assim, ele e o O, eles são, assim, os dois principais que eu acho que você precisa incluir no seu roteiro, tá? E ele não é um show caro, ele é um show que você consegue pagar, às vezes, mais barato do que Cirque du Soleil, e você também consegue pegar essas promoções. E aqui vai a dica, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar, quando vocês podem entrar diretamente no site do Hotel Wynn, e aí vocês vão fazer aquele cartãozinho de membros do hotel. Quando você fizer o cartãozinho de membros do hotel, aí você tenta comprar com aquele cartão para você ter o desconto. Quando eu comprei, eu tive 30% de desconto. Ah, Carol, não consegui, não tem desconto. O que você vai fazer? Quando você chegar em Vegas, você pode tentar comprar lá na bilheteria, só que aí você vai lá no concierge. E aí lá no concierge você fala discount, pede lá um desconto e ele vai te dar o desconto também. Eu já comprei online com esse desconto do membro e já comprei lá na bilheteria também. Então, você consegue o desconto, tá? Chama Awakening, o show. Fica dentro do Hotel Wynn, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estavam falando antes, que eu não quis parar pra perder minha linha de raciocínio. Quanto tempo de antecedência deve comprar para o Cirque du Soleil do Michael Jackson? Marcos, eu recomendo você comprar com pelo menos uns 3 meses de antecedência, mínimo, 3 a 4 meses. Alguém falou que não tá vendendo ingresso para janeiro ainda, então, Renata, não tá, porque às vezes eles demoram um pouquinho para soltar a agenda, principalmente do próximo ano. Começa a olhar a partir de agosto, setembro. Quando chega no meio do ano, provavelmente eles já abrem a agenda pro próximo ano, tá? Pensando em ir no K, meu filho terá 10 anos. O K, ele é um show legal, como eu falei. São os top 3, eu não iria nos outros. Se você tiver que escolher, vai num desses. Eu particularmente só achei a história do K um pouco confusa, do circo.
que é uma batalha entre dois irmãos que se separam, porque todo circo tem uma história, mas eu achei a história um pouco confusa. Mas em termos de acrobacia, o teatro é bem grande, então assim, o show fica dentro do MGM, ele é um show bonito, mas ele não tem muita tecnologia, ele é mais acrobacia, ele é bem acrobático mesmo. Mas ele, por o palco ser muito grande, então eles usam muitos equipamentos muito grandes. Então, ele é um show bonito por isso, sabe? O figurino é muito bonito do show. Mas em termos, assim, de produção tecnológica, ele não é muito, tá? Eu vou ir revendo esses shows. Eu tenho como meta agora começar a rever todos esses shows novamente para trazer para vocês as informações mais atualizadas, tá? Deixa eu ver o que mais alguém perguntou aqui. Dá pra fazer esse cartão online? Sim, Fabi, eu expliquei na live. Vocês conseguem fazer online. Vocês entram no site da Rede Caesars, mas Rede Caesars não tem muito desconto. Então eu entraria na rede MGM. Você vai no MGM Rewards. Eu vou escrever aqui pra vocês, ó. Vocês vão no MGM Rewards. E vocês conseguem comprar. Um outro site que também dá muitos descontos, aí vocês precisam avaliar, tá? É o @Vegas ou Get Your Guide. São dois outros sites que oferecem descontos muito bons para vocês comprarem ingresso, inclusive de Cirque du Soleil, tá? Eu já tive clientes que já fez essa comparação e às vezes você entra no MGM, porque não é sempre, pessoal, que o Cirque du Soleil, que o MGM Resorts vai dar desconto. Então é muito importante eu falar isso para vocês. É importante vocês avaliarem. Entra primeiro no site, faz o login na sua conta, tenta utilizar o seu MGM Rewards e vê quanto vai ficar o valor. Dependendo do valor, com as taxas e tudo, às vezes é mais interessante você também pesquisar no site @Vegas ou você pesquisar no Get Your Guide, que é outro site. Aí você vai conseguir encontrar os valores e ver quais são os valores melhores. Eu tive uma cliente que viu uma diferença significante de preço, tá? Entre esses dois sites, Vegas e o Get Your Guide. Se não me engano, é até a Ana que estava aqui na live. Então, vocês precisam pesquisar, tá? Não é sempre que o MGM Resorts vai dar desconto para vocês, mas é interessante vocês estarem olhando. Às vezes, você vai dar desconto de 5%, às vezes vai dar desconto de 20%, às vezes já chegou desconto de 30%. Então, vocês precisam ficar atentos para ver se tem esses descontos, tá? Mas, normalmente, esses dois sites, Get Your Guide ou o @Vegas, se vocês quiserem depois o link, me chama aqui que eu mando para vocês também o link. São sites que estão sempre com promoção. Tá? Então, assim, quanto mais com antecedência você comprar, qual que é a vantagem de você comprar com uma antecedência? Porque você escolhe o melhor lugar, você escolhe o melhor assento. Porque os melhores ingressos, no custo-benefício, em termos de desconto, eles vão ser vendidos muito mais rápido, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. A Luísa, não conseguimos comprar de jeito nenhum no site do Bellagio. Não aceita nenhum cartão, nem internacional. O que podemos fazer? Você pode tentar os outros sites, Luísa, que eu falei, o @Vegas ou então o Get Your Guide, tá? Às vezes realmente pode ser uma questão da bandeira do seu cartão, porque normalmente aceita, tá? Eu já tive clientes que compraram, então não sei te dizer assim qual é o erro que tá dando aí pra você fazer essa compra, tá? Mas dá uma olhada. A única coisa que vocês vão ter dificuldade pra comprar no Brasil, que inclusive uma moça até me chamou essa semana por conta do show do Backstreet Boys, é o ingresso da Esfera. O ingresso da Esfera é bem chatinho para comprar. Se você não comprar por esses outros sites, que é o @Vegas ou o Get Your Guide, comprar diretamente no Ticketmaster dá trabalho, porque não é um aplicativo que funciona no Brasil. A não ser que você compre diretamente no site, ele tá mais chato de comprar, tá? O Pedro, sessão 304 do O, aqueles assentos lá atrás, vale a pena? Pedro, você vai ficar lá atrásão, assim, bem atrás. Eu tentaria ficar um pouco mais na frente. Porque o show, o teatro, ele é grande. Mas assim, se ele estiver muito lá atrás, tipo assim, foi a última sessão, você tá pegando a última fileira, eu tentaria ver se você pegaria alguma... Porque sessão 304 tem várias fileiras, né? Agora de cabeça eu não vou lembrar. Mas se você conseguir ficar nas fileiras mais próximas, assim, no comecinho da sessão, melhor. Eu evitaria sempre qualquer show, tá? Ficar nas duas últimas fileiras, porque os teatros são grandes, e aí você vai realmente ver muito pequenininho. Deixa eu ver. Chama Awakening, isso aí. Obrigada, Rafa.
Na Black Friday é bom para comprar ingressos ou não vale a pena? Tem que ficar de olho, porque não é sempre, tá, que eles fazem desconto na Black Friday. Fica de olho principalmente no site @Vegas e o Get Your Guide, porque lá eles costumam colocar muita promoção, pessoal. O site @Vegas é um site super seguro para vocês comprarem, tá? Tanto atração, ingresso, essas coisas. Tive o mesmo problema no site do Bellagio, não consegui nem com o cartão de uma conta americana minha. Eu não sei, gente, porque normalmente, eu já tive clientes que compraram normalmente. Então, de duas, uma. Ou vocês podem tentar ligar no concierge e ver o que está acontecendo, ou vocês têm que comprar pelo outro site, tá? Às vezes pode estar sendo um erro do site de não estar aceitando, mas por ser uma propriedade internacional, que as pessoas compram diretamente ali, não sei te dizer. Já tentaram ligar no banco para conversar com o banco, talvez o banco que está bloqueando, não sei. Dá uma pesquisada. Analice, vale a pena ir no Circo de Soleil, última fileira também? Beijo, Carol e Junho, estamos aí. Ai, que delícia! Então, eu acabei de responder. Eu acho que você ficar na última fileira, lá atrás, tipo assim, na última sessão, na última fileira, eu não ficaria. Porque dependendo, olha, o único, se você fosse comprar um Circo de Soleil pra ficar na última fileira, que o teatro é pequeno, seria o do Mad Apple, mas é um show que eu não recomendo você ir. Então, o show do K, o show do Michael Jackson e o show do o teatro é grande. E aí você fica muito lá atrás. Aí eu acho que você vai ver, assim, tipo, muito, muito pequenininho, tá? É o vegas.com e o Get Your Guide. São esses dois sites. Dá um print aí. Depois dá pra dar dicas dos melhores lugares da Esfera. Lá, assim, ó, a Esfera, se você for comprar o show da Esfera pra ver o Postcard on Earth, que é o show da Esfera, essa live era por falar um assunto e tô aqui respondendo dúvidas de vocês. Eu acho que semana que vem eu vou fazer só uma live pra tirar dúvidas, né? Aí vocês entram aqui e eu vou responder tudo pra vocês, dar uma consultoria. Mas vamos lá. Quando você coloca na Esfera para comprar o show do Postcard on Earth, ele já vai te vender os ingressos só do meio. Da primeira leva aqui, que é a sessão 100 e pouco, que é a de baixo, eles não vendem. Então, eles começam a vender a partir da 200, acho que é 207, 205, 206, 307, 305, 306, 407, 405, acho que é assim. As do meio, se eu não tô enganada. Eu fiquei na 207 ou na 206. Nessas da laterais, mas que essas da laterais já são da frente. Então, já na 200 e pouco, que são os ingressos mais baratos, se eu não me engano, da seção 300 são os mais caros e das 400 também, que a Esfera vai subindo, né? Vai fazendo uma meia-lua. Se você ficar nessa seção das 200, que é a mais barata, você vai ter uma visão excelente, tá? Já tive vários clientes que compraram ali, eu mesma quando fui comprei ali, e tive uma visão excelente do show, tá? Não me interferiu em nada. No The Sphere pode entrar com crianças de 10 anos? Depende do show, tá? Mas eu acredito que o show da Sphere Experience, eu acho que é a partir de 6 anos, se eu não me engano. Eu vou confirmar pra vocês essa informação. Tentei com Visa, um AIS, um cartão da conta americana e nenhum aceitou no Bellagio. O Vegas.com estava quase o dobro do preço. Então, aí já não sei. Eu fiquei na 205 na Esfera e foi excelente. Oi, Mi, tudo bem? Voltaram bem, né? Beijo, então. Aí tá vendo? Na sessão 200 dá super certo. Da Esfera. Essa questão do cartão, realmente, eu tentaria, às vezes, mandar um e-mail pro Bellagio, pro concierge, entendeu? Se você não quiser ligar, se você tiver dificuldade com o inglês, liga. Manda um e-mail pro concierge e pergunta, vê o que tá acontecendo, tá? Mas é isso, gente, assim, essa é uma da atração superestimada. Outra atração superestimada, vamos dar sequência aqui na live, porque 3 horas eu tenho que sair. Que eu acho, então já falei do Circo de Soleil, o que vocês podem fazer no lugar. Agora eu vou falar pra vocês a segunda atração que eu acho que é muito superestimada. E que eu vou te dar uma dica do que você fazer no lugar, que é você andar de helicóptero pro Grand Canyon. Você sair de Vegas de helicóptero pro Grand Canyon, acontece muito, gente, eu recebo muitos pedidos, às vezes vocês me mandam mensagem, Carol, quanto que é o passeio do Grand Canyon?
saindo de helicóptero de Vegas. Ah, é uma experiência incrível. A gente quer fazer, tem várias empresas que fazem, né? Mas assim, quem que eu recomendo, né? Ou você ir pela Papillon, ou você ir pela Maverick. Eu prefiro a Maverick, porque eu acho que os helicópteros são mais novos, são helicópteros panorâmicos, eu acho que vocês vão ter uma experiência melhor. Mas eu não acho, eu acho que é uma atração super estimada, é um valor que eu acho que não vale a pena pela experiência que você vai ter, e eu vou explicar o porquê. É o que eu sempre falo para os meus clientes. Compensa mais. O que você vai fazer no lugar? Compensa mais você sair de Vegas, se você não for contratar esse passeio com guia, por exemplo, igual a gente faz, ou então se você vai alugar um carro para você ir por conta própria. Compensa mais você fazer o passeio, aluga um carro, vai com guia, faz lá o passeio terrestre, visita o Skywalk, almoça, aproveita, já faz a Rota 66, que você já tá lá perto. A não ser que seja uma coisa que você não gosta, não curta e quer fazer algo rápido. Faz a Rota 66, dá pra visitar Nelson, a Cidade Fantasma, e volta pra Vegas. E lá no Grand Canyon West, você pega o helicóptero. Se você fizer tudo isso, você vai fazer Grand Canyon, Skywalk, helicóptero, Rota 66, Nelson e voltar para Vegas, você vai pagar praticamente o mesmo valor do passeio só saindo de Las Vegas de helicóptero. Que dá aí mais ou menos uns 650, 670 dólares, tá? E vocês prestem muita atenção no passeio de helicóptero que vocês vão comprar, porque muita gente às vezes compra, já aconteceu. Ah, eu achei um aqui por 400 e poucos dólares. Só que ele não faz o pouso, ele só sobrevoa. Então ele sai de Vegas, é 45 minutos de voo, aí ele sobrevoa o Grand Canyon e aí ele volta. Você não pousa lá embaixo. Porque o passeio sai daqui, 45 minutos, sobrevoa o Hoover Dam, Grand Canyon, pousa, faz um piquenique lá embaixo e volta. É bonito? É lindíssimo. Só que eu fiquei agoniada de ficar 45 minutos pra ir, 45 minutos pra voltar no helicóptero. Eu fiquei com medo. Não foi uma experiência muito prazerosa. E qual é o problema? O segundo problema que eu vejo nisso. Não diria um problema, mas assim, uma segunda coisa que pode acontecer e que pode te frustrar um pouco. Se você não paga extra pra garantir os 2 assentos na frente, que você paga uma taxa adicional, de acordo com o peso, cabem 6 pessoas na aeronave. Então, vamos supor que você e seu par. Dependendo do peso, um pode ir na frente, o outro pode ir atrás, ou então você vai ficar no meio. Aí você tá aqui no meio com 2 pessoas estranhas do seu lado, que estão na janela filmando, e você... Foi o que aconteceu comigo, eu fiquei no meio. E na volta, dependendo, o piloto não troca. Se não tiver como fazer uma rotação equilibrada do peso, não tem como você ficar trocando. E eu fui e voltei no meio. Então, assim, não achei legal. Já em contrapartida, se você vai e faz tudo isso lá, e você pega o helicóptero lá, você tem 2 opções de passeio. Claro que o seu voo de helicóptero é menor, porque você já tá lá no Grand Canyon, né? Então, você vai voar 8 minutos, 10 minutos no máximo, é o sobrevoo. Pousa, você vai ficar 20 a 30 minutos lá embaixo, não tem piquenique, você só vai pousar. Então, se você for com a Maverick, você vai sobrevoar, pousar, ficar lá 20, 25 minutos e volta. Se você for com a Papillon, você pega o helicóptero, sobrevoa, pousa, você ainda anda de balsa pelo Rio Colorado e volta. E aí, se você quiser fazer o Grand Canyon lá, você precisa reservar com antecedência. Então, você pode entrar no site, você pode comprar, ou se você for comprar um passeio que já tá com tudo incluído. E aí, recomendo... eu sempre falo para meus clientes, os que a gente leva, né? O que a gente faz, o passeio guiado. Você quer fazer o helicóptero? Então, se for fazer o helicóptero, a gente tem que fazer com antecedência. Porque aí os helicópteros lá são só 2 empresas e o último voo é 2 horas da tarde. Então, tem um volume muito grande. Então, se você já reserva com antecedência, é tudo com o horário certinho marcado. Então, você chega, já tem o horário do helicóptero. A gente tenta fazer sempre no começo ou no final para não ficar no meio do caminho, para quebrar a viagem, o passeio, você ficar preso ali para fazer o helicóptero, atrasar e não dá tempo depois de você fazer Rota 66, depois de você fazer as outras coisas por conta do tempo. Também, dependendo da época do ano que você vem, você não consegue fazer tudo isso, como na primavera, no verão e no outono. Já no inverno, que o dia fica mais curto, 4h30 escurece, você só consegue fazer o Grand Canyon mesmo, tá? Não dá pra... Grand Canyon e Hoover Dam. Ou talvez Grand Canyon, Hoover Dam e Nelson, mas não dá pra você fazer, por exemplo... Grand Canyon, Rota 66, Nelson e fazer tudo isso. Talvez você vai ter que optar, porque não dá tempo.
porque escurece, então fecham as coisas, né? Então, assim, vocês precisam estar atento a isso, dependendo da época do ano que você vem, o que você vai incluir no seu passeio. Mas eu acho que é super estimada essa atração de vocês estarem indo de helicóptero para fazer uma única coisa do dólar do jeito que tá, a 6. Você pagando o mesmo valor praticamente e você poder incluir 5 experiências. Você poder visitar Grand Canyon, fazer Skywalk, você poder fazer o helicóptero lá, você poder às vezes andar de balsa no Rio Colorado, você poder fazer Museu da Rota 66, fazer Rota 66, fazer Nelson. Você vai tirar o dia. Ah, Carol, mas se eu for sair de helicóptero, eu vou gastar só uma manhã ou só uma tarde. Questão de 5 horas dura a experiência, 5 horas e meia. Ok. Vai depender de você. Ah, eu tenho só 3 dias em Las Vegas, então eu vou fazer isso. Beleza. Por isso que eu tô falando, cada cenário é um cenário. Mas se você tem um dia que você quer falar assim, não, eu quero tirar o dia pra fazer o Grand Canyon. Ah, eu vou de helicóptero, eu vou de carro, o que eu faço? Eu sugiro você fazer essa experiência. Carol, preciso muito fazer o helicóptero? É uma coisa assim, é muito cara, vai valer a pena? Não, porque pela metade do preço, ou então pelo valor de um helicóptero, 2 pessoas fazem essa experiência terrestre, inclusa com tudo. Com Rota 66, com almoço, com Skywalk, com tudo. Então depende muito do que você tá buscando, do que você quer fazer. Tem pessoas que têm medo de helicóptero, e você indo até lá, de carro, fazer a experiência do Grand Canyon terrestre, além de você ver o Grand Canyon por cima, você ter a oportunidade de fazer o Skywalk, agora tá liberado para fotos, para você fazer fotos com celular. Deus ouviu as nossas preces depois de não sei quantos mil anos. Você poder fazer essa experiência toda, almoçar lá no restaurante do Skywalk, que abriu novamente, enfim, você poder fazer várias coisas. Não necessariamente você precisa incluir o helicóptero, porque também você vai ter uma experiência super legal, né? E aproveitar o máximo, né, desse dia, tirar o máximo desse roteiro para você poder viver uma experiência bem bacana lá, tá bom? Então, assim, eu acho que de atrações, assim, super estimadas, que eu tenho para falar para vocês, assim, são essas 2, e seria isso que eu faria no local, tá? Agora, com relação a dicas que eu tenho para vocês aqui de quem mora em Vegas, qual é o site desse passeio? Qual passeio você fala? Na ida de Los Angeles para Vegas, dá para parar no Ghost Town? Olha, a única Ghost Town que tem no caminho na ida de Los Angeles, Annalise, é Calico. Mas eu, Carol, não gosto de Calico. Porque você paga para entrar e eu acho Calico muito falso. Eu não gosto, eu acho muito mentirinha, assim. Eu prefiro Nelson. Eu sou apaixonada em Nelson. Agora, Nelson é caminho de Grand Canyon, porque Nelson tá no Arizona, é outra história, é outra estrada, é outra rodovia. Não é o mesmo lugar, tá? Qual site? Qual passeio, Luísa? Depois você me fala aqui que eu perdi. Com relação às minhas dicas de Vegas, tá? De quem mora aqui, que eu acho que atrações que... Outra coisa que eu vou falar assim pra vocês, que eu acho que é muito super estimado em Vegas. Ah, só as atrações gratuitas. Deixa eu colocar meu celular pra carregar. Ah, não, aí o do Grand Canyon você pode comprar lá na hora, ou se você quiser o passeio guiado, aí você me manda mensagem aqui que a gente conversa, eu te explico como que funciona. Mas aí você pode comprar lá na hora, tá? A única coisa, você tem que alugar o carro e ir, e depois você tem que montar o seu roteiro, porque, por exemplo, Rota 66, museu, essas coisas, aí você precisa incluir no seu circuito aí, tá? Agora sim, de quem mora aqui em Vegas, e eu quero dar uma dica pra vocês. Muitas vezes as pessoas ficam assim, só focadas, né? Igual a Ana comentou aqui no começo do vídeo, né? Os hotéis, né? Os hotéis caríssimos, assim. Vou visitar só as atrações gratuitas, eu quero super... Vou nos pontos turísticos centrais, principais. Beleza, você vai. Eu acho que você tem que colocar no seu roteiro, sim. Mas tem hotéis que não vale a pena você conhecer, você perder seu tempo. E não vale a pena você ficar também só fazendo as coisas gratuitas. Eu acho que se você fizer um certo tipo de investimento também para ir em algumas atrações, vale a pena sim você visitar e você conhecer. Então, quais são essas atrações que eu recomendo enquanto pessoa local que mora aqui em Las Vegas, que eu acho interessante, que pouca gente visita, pouca gente conhece, pouca gente fala. Porque fica mais focado só nas atrações gratuitas. Placa, visitar os hotéis temáticos, ver a fonte do Bellagio, na Fremont, etc. E no Trato Feito. Vamos colocar aqui algumas atrações que eu acho que vale a pena
enquanto local que eu vou falar pra vocês fazerem. Museu de Neon é uma atração. Eu, quando faço o roteiro personalizado com meus clientes, eu sempre coloco. Quando a gente monta o roteiro da parte de downtown, eu sempre coloco o Museu de Neon. Eu acho que é uma atração que vale a pena vocês irem visitar. É bem legal. Diferente. Museu de Cera é legal vocês irem. Roda Gigante é legal vocês irem, porque tem uma vista super legal. A Esfera é inquestionável. Coloca no seu roteiro para você ir na Esfera. Principalmente para você ver o show do Postcard on Earth. E aqui eu vou dar um alerta para vocês. Coisa que é super valorizado na Esfera e que eu não recomendo é o show do U2. Que na verdade não é o show do U2. Gente, vocês não têm noção da quantidade de gente que me chama e que quer comprar o ingresso, não sei o que. Na hora que eu falo que não é o show do U2 da banda real, as pessoas ficam assustadas. Porque na verdade é a gravação que está sendo mostrada na Esfera. Não é o show real. E é o mesmo valor, mais ou menos, do ingresso para você ver o Sphere Experience. Então, não vale a pena. Isso é uma furada, na minha opinião. Porque eu, particularmente, gente, assim, eu não vou pagar 100, 150 dólares, 200 dólares. Multiplica isso aí pelo dólar do jeito que tá, para ver uma gravação do U2, mesmo que seja na Esfera. Tudo bem que pra mim é 100 e poucos dólares, 200 dólares, mas eu acho caro. Entendeu? Porque eu já fui no show do U2 aqui em Vegas, quando foi no T-Mobile Arena, e eu paguei 100 dólares. Tudo bem que o show deles foi 600, 800 dólares. Igual agora, tá vendendo o show do Backstreet Boys. Eu vou ver se eu vou, mas se tiver esse valor também não vou. Porque eu acho muito caro. Até pra mim é caro, gente, com dólar, tá? Os ingressos esgotam, as pessoas vendem só essa parte de cambista. Então, assim, não vou pagar um ingresso super faturado. Eu prefiro pagar 250 dólares e ir no show do Coldplay. Eu prefiro pagar 250 dólares e ir no show da Beyoncé, que eu vou ver eles no estádio. Mas eu não vou pagar pra ver uma gravação do U2. Eu acho que não vale a pena, tá? Então, isso é uma coisa meio que super faturada. Outra atração que eu acho que vocês podem incluir, sabe, assim, que vocês precisam visitar. Os bares escondidos, né? Pra quem não tiver com criança, só para as pessoas que são adultas. Vão visitar os bares escondidos, sabe? Vai um dia ou outro num bar com vista. Vocês podem também visitar, podem ir nas baladas, né? Na pool party, pra quem gosta, pra quem tá aqui, pra quem tem essa vibe. Mas eu acho assim que principalmente vocês fazerem essas atrações. Uma outra atração que tem lá em Downtown também, que é super legal e que pouca gente conhece, que tem um bar escondido que é super legal, é o Museu da Máfia. Pra quem gosta de história e tudo mais, tem lá em Downtown, perto da Fremont, então dá pra você colocar Museu da Máfia, Museu de Cera, Museu de Neon, Museu de Cera não, Museu da Máfia, Museu de Neon, visitar a Fremont, ir no Circa, que tem um bar com vista lá, super legal da cidade. Eu acho que você consegue fazer uma programação bem legal. O Strat, que é um hotel onde tem o restaurante do Top of the World, no Stratosfera, é uma experiência que eu super recomendo vocês fazerem também, pra quem conseguir colocar no roteiro. Ele, apesar de estar num hotel, que ele não é um hotel chique, mas o restaurante tem uma experiência super legal, tá? Então eu acho que vale a pena. Deixa eu ler aqui os comentários de vocês. A exposição do Titanic é paga pra quem quer. É verdade, tem o Titanic, que é super legal, recomendo. A loja do Trato Feito não vale a pena. Exatamente, a entrada é grátis, né? Pra quem é fã, né? A gente já conversou sobre isso, né, Mi? Porque a gravação não acontece na loja, então a gravação acontece no estúdio ao lado. Então muita gente reclama quando chega lá e vê que é pequena, ou eles nunca estão lá, então assim, também. Mas pra quem é fã e vê na televisão, eu já participei da gravação, gente, do show do Trato Feito, então assim, não tive uma experiência muito legal com o personagem principal, que ele tava muito grosso no dia da gravação, nem deu bola pra gente, enfim. A gente ficou meio decepcionado, assim. Mas, enfim, talvez a pessoa não tava num bom dia também, tá tudo certo. Mas é a imagem que fica, né? Mas é super famoso o Trato Feito. Então, tem pessoas que amam, já levei pessoas lá e a galera amou. E tem gente que se decepciona com a loja. Não tem temporada de basquete na primeira semana de junho? Na lista tem que olhar. Eu postei esses dias um aplicativo e um site que tem todos os esportes, tá? Desde a parte de hóquei, de basquete. Eu não sei muito de cabeça UFC, calendário de jogo.
Mas eu sei que tem jogo da NBA sim aqui, você precisa entrar lá nesse site que eu postei esses dias. Dá uma olhadinha aqui nos meus rios que você vai encontrar. A exposição de Titanic, eu adoro a exposição de Titanic, fica dentro do show do Hotel Luxor. É uma atração que não é tão conhecida, você paga, mas para quem é fã de história, eu achei sensacional. Eu adorei, porque tem peças originais do Titanic, tem peça do próprio navio, peça das pessoas, conta a história, e é uma atração que eu acho que valeu a pena. Deixa eu ver. Tô só pelo show do Backstreet Boys na esfera. Eu tô querendo ir, né? Vamos ver se vai dar certo de eu ir. Tô doida pra ir também. Todos os hotéis estão cobrando estacionamento? Sim. Os únicos que não cobram é Circus e Treasure Island. Loja do Stato Feito tem fila pra entrar? Não, você pode ir cedo. Nunca peguei fila lá pra entrar. Nunca aconteceu de pegar fila, tá? É bem tranquilo. A Adriana não vai no bar de gelo. Gente, bar de gelo, acho que tem uns 3 aqui em Las Vegas. Isso é a maior furada. Isso é furada. Desculpa te decepcionar. Eu achei muito sem graça. É muito pequeno. E você sabe o que me deu muita agonia? Não sei vocês, galera, mas eu fiquei muito agoniada, gente, porque você tem que colocar uma roupa, né? E aquela jaqueta, todo mundo usa, sabe? Assim, é uma jaquetona de couro, de negócio de iglu, assim, cheio de pelinho por dentro. E a hora que eu cheguei lá, a mulher falou que eu tinha que colocar aquela roupa. E eu fiquei muito agoniada de pôr aquilo em mim, sabe? Depois fiquei com a sensação de querer ir embora pra tomar um banho. Não sei você, mas assim, isso é uma coisa muito particular, né? Eu não gostei. O primeiro ponto foi esse. O segundo ponto que eu achei caro por uma atração, assim, bem sem gracinha, sabe? Tudo lá é de gelo. E é muito pequenininho. Então eu não curti, principalmente com esse negócio da roupa. Você pode ficar lá um tempo, não tem assim, ninguém vai te botar pra correr dali. Eu fui sozinha também, porque eu fui pra conhecer. Eu sei que esses dias eles estavam reformando o que tem lá no Mandalay Bay. Tava passando por uma reforma. Mas, se eu não me engano, tem 3 bar de gelo aqui. Tem um ali na ruinha do The Link. Tem outro, não sei se é no Venetia. E tem um lá no Mandalay Bay. Eu acho que são esses 3. Mas eu particularmente não gostei por conta disso, tá? Não entendi o nome do show da Esfera que vale a pena. É o Postcard on Earth, que é o show do planeta Terra, tá? Carol, tem como saber o dress code do local? Se é a roupa mais social, tênis? Tem. Eu tenho, inclusive, um guia de mala, gente. Me chama no direct que eu mando pra você. Acabei de comprar o pelo site do Belage com cartão emitido pelo Brasil, bandeira American Express. Aí, ó, o Pedro falando pra gente. Gente, então às vezes vocês precisam entrar em contato com o concierge, que pode ser que é isso que tá dando BO aí no cartão de vocês, alguma coisa, tá? Obrigada, Pedro, pela atualização. Mas, minha gente, vamos combinar o seguinte. Vocês gostaram da live de hoje? Que eu trouxe pra vocês essas atrações, essas informações? Vamos combinar semana que vem da gente fazer uma live, que as nossas lives acontecem toda quarta-feira, tá? Vai me dando um feedback aqui, eu gosto de ouvir vocês das lives. Aí, quarta-feira da semana que vem, a gente pode fazer uma live só de tirar dúvidas. Aí eu vou entrar, eu não vou falar nada, eu só vou tirar as dúvidas de vocês. Então, quem tiver dúvidas sobre Vegas, entra na live, me faz as perguntas e eu vou respondendo vocês. Pode ser? Combinado? Que aí eu acho que eu consigo responder vocês de uma forma mais assertiva também. Mas eu tô feliz porque, principalmente, as 2 principais atrações que eu queria falar pra vocês, esses 2 pontos muito importantes, tanto do Grand Canyon quanto do Cirque du Soleil, eu queria muito falar pra vocês, tá? Porque eu acho, assim, que a gente tem que saber explorar Vegas de uma forma inteligente, da onde que a gente vai colocar o nosso dinheiro, porque, assim, é a forma como eu faço, é a forma como eu indico os meus amigos do coração que vêm pra Vegas, porque eu indico para os meus clientes, porque a gente tem que dar valor mesmo, saber exatamente como explorar Vegas da melhor forma, que vai caber dentro do nosso orçamento, com um roteiro super assertivo, pra gente não perder tempo e principalmente dinheiro em cair nessas furadas, tá? E tem muita furada, gente, Vegas tem muita furada. Eu acho que eu também vou fazer depois uma live ou um post só das furadas de Las Vegas.
que eu acho que não vale a pena, tá? Fórmula 1 atração é legal. Eu gravei, gente, eu fui lá. Ai, olha só, eu tenho que falar essa novidade pra vocês. Obrigada, Raíssa. Eu fui lá no dia seguinte que inaugurou. Eu vou estar soltando hoje, se eu conseguir, porque eu já terminei de editar, mas se eu conseguir hoje, eu já subo pro YouTube o vídeo completo da atração da Fórmula 1, que custa $79, mas é uma experiência com 7 coisas pra você fazer lá dentro. E super valeu a pena. Assim, a gente adorou. Eu acho que muito legal a atração lá da Fórmula 1. Eu gravei tudo, eu vou mostrar pra vocês, tá? Site vegas.com, entra com promoção de show direto. Tem que olhar todos os dias, é isso aí. Deixa eu ver, Carol, você foi incrível com a gente nessa semana em Vegas. Graças às suas dicas maravilhosas. Obrigada a você, meu amor. Junho vamos casar na Bliss com você. Isso aí, Ana Alice. A gente se vê. Ai, adoro ver minhas noivas por aqui. E depois, se você precisar de qualquer informação, a gente vai se falando lá pelo WhatsApp, tá bom, meu amor? Então é isso, gente. Eu preciso ir, que eu tenho que buscar meu marido. Eu preciso ir buscar ele. E aí, semana que vem, combinado, então, nossa sessão de tira dúvidas, tá bom? Ó, beijo grande pra vocês. Obrigada por estarem aqui. Entrem no grupo do WhatsApp. Quem precisar de alguma informação que eu passei aqui na live, que eu falei pra me chamar no direct, me chame. E vamos que vamos, minha gente. Nos falamos em breve. Beijo, beijo.